É possível mudar a cor dos nossos olhos? Nasci com olho castanho, quero ficar com olho verde, com olho azul. Será que é possível? Vamos conversar nesse vídeo sobre as possíveis cirurgias que estão sendo realizadas aí pelo mundo afora e quais as suas possíveis complicações. Meu nome é Patrícia Kizak, eu sou médica oftalmologista e fica comigo nesse vídeo até o final. Quem define a cor dos nossos olhos é a íris. A íris é uma estrutura interna dos nossos olhos que funciona como se fosse um diafragma da máquina fotográfica. Aqui a gente tem nosso olhinho olhando por dentro, a córnea. Depois a gente tem um espaço que é conhecido como câmara anterior e depois vem a íris. Ela que vai definir se seu olho é castanho, se seu olho é azul, se seu olho é verde. E a íris, ela funciona como se fosse um diafragma. Ela vai controlar a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. Em ambientes com muita luz, a íris acaba contraindo a pupila e deixando uma quantidade de luz que entra mais reduzida para proteger os nossos olhos. Em ambientes mais escuros, a íris acaba abrindo a pupila, então a pupila se dilata, amidrize, para que entre mais luz e a gente acaba enxergando melhor. Ou em situações que a gente precisa também enxergar melhor, como situações de perigo, situações de medo, situações em que você está interessado por alguém, você está apaixonado por alguém, a íris acaba também se abrindo, a pupila dilata e a gente tem a amidrize que entra mais luz no nosso olho e a gente consegue enxergar melhor. E é ela que vai definir a cor dos seus olhos, pessoal. O que essas cirurgias mundo afora vêm fazendo? A ceratopigmentação, ela não vai mexer na íris. A íris vai continuar da cor que o seu olhinho nasceu. Nasceu não, né? Porque ela vai mudando como no primeiro ano de vida também um pouquinho da coloração, mas a cor do que seu olho é hoje. Ela vai mexer na córnea. Então a ceratopigmentação é uma cirurgia em que o cirurgião ele vai fazer um túnel no meio da córnea, um túnel estromal, que é feito com um laser. Um laser muito parecido ao que a gente usa na cirurgia refrativa para correção de graus de miopia, astigmatismo. Então é feito um túnel no meio da córnea e é depositado a tinta neste túnel. Então ele dá um efeito muito parecido de uma lente de contato colorida, porque a coloração não vai ficar na parte interna do olho, mas sim na córnea, na parte mais superficial. Quais são os grandes problemas que essa técnica pode fazer? A longo prazo, a gente não sabe o que essa tinta pode causar. Alguns pacientes podem sim ter efeitos colaterais, ter inflamações, pode ter uma redução também do seu campo de visão periférico e, querendo ou não, quando a gente precisa examinar o fundo de olho, dilatar a pupila para ver como que está as partes internas do seu olho, ou até numa cirurgia, uma cirurgia de retina, uma cirurgia de catarata, esses pigmentos na córnea do paciente vão atrapalhar a visualização do cirurgião, além de ser um procedimento muito difícil de ser revertido. Então, se você não gostar do resultado, achar que ele ficou muito artificial, é muito difícil voltar a córnea a ser transparente novamente e, querendo ou não, a córnea ser uma estrutura transparente é muito importante para a nossa visão, pessoal. Então, pensar muito bem também nos riscos que você está correndo. E por ser uma cirurgia, sempre existe o risco de uma infecção, por exemplo. O paciente pode ficar com o olho seco por conta de tratamentos na córnea, ter que usar muito colírio lubrificante. E uma das complicações mais frequentes é a fotofobia. Então, a luz incomodar muito os pacientes que acabam sendo submetidos a essa técnica. Outra técnica que é realizada, não aqui no Brasil, mas lá fora, é o implante de íris artificial. Então é implantado uma íris artificial, normalmente de silicone, em cima da íris do paciente. Então é colocado uma lente por cima, como se fosse uma outra íris na frente da do paciente. Quais são os problemas? Essa íris artificial, ela pode induzir doenças que levem à cegueira, como por exemplo o glaucoma, porque eles vão impedir a drenagem do humor aquoso que é realizado na câmara anterior, no trabeculado. Eles podem levar a uma descompensação corneana. Então a córnea, ela precisa ir sempre regenerando o seu epitélio. Então o endotélio corneano acaba sofrendo por conta dessa lente artificial e eu posso até levar a uma perda das células endoteliais e ter que ir para um transplante de córnea, além de uveites, inflamações internas do olho desses pacientes, que muitas vezes tem que explantar essa lente, essa íris artificial que foi implantada, e existem alguns casos pelo mundo de cegueira, infelizmente, por conta disso. Essas íris artificiais, elas são implantadas no Brasil, mas em casos específicos. Pacientes que têm defeitos irianos, pacientes que nascem sem a íris, aniridia. Então, nesses casos, sim, é indicado o implante dessas íris artificiais, pessoal, mas não apenas para mudança da cor dos olhos, como infelizmente é feito em alguns países. E outro procedimento é feito com laser. Quem dá a coloração dos nossos olhos
são os pigmentos de melanina. Então é feito um laser para destruição desses pigmentos de melanina, para que quanto menos pigmentos de melanina eu tiver, mais claro vai ficando o meu olho. Então, mais próximo do azul ele vai se tornando. Só que este laser, ele também pode causar uma inflamação nos seus olhos, uma uveíte e uma dispersão de pigmentos. Essa inflamação, essa dispersão de pigmentos pode levar a um entupimento do trabeculado, que é uma malha de drenagem que a gente tem no nosso olho, que vai fazer o escoamento do líquido que é produzido. E com isso eu vou ter um aumento das pressões internas do olho, podendo levar a um glaucoma, além de inflamações graves como uma UVI. Então, esses procedimentos, infelizmente, eles trazem bastante risco para a sua visão. Por isso que eles só são permitidos no Brasil para pacientes que realmente precisam, como, por exemplo, pacientes que já têm um glaucoma, ou seja, a córnea acabou ficando branca por conta de uma infecção, por conta de algum trauma que ele teve, e esse olho ele já não enxerga mais. Então, esses pacientes com olhinho branco, com glaucoma, que realmente precisam deixar o olho mais simétrico, mais parecido com o outro, e é um olho que não enxerga, nesses pacientes é permitido sim fazer a ceratopigmentação, ou seja, uma tatuagem na córnea para dar um aspecto estético muito semelhante ao outro olho, e o paciente não ter que ficar usando lente de contato cosmético o tempo inteiro, e com isso melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Pacientes que não têm íris, como eu falei antes, que nascem sem uma aniridia, ou que tem algum defeito na íris por conta de um trauma, por conta de um acidente, e a entrada excessiva de luz também vai trazer muita fotofobia, muito desconforto. Esses pacientes têm indicação sim de colocar uma íris artificial para bloquear esses raios de luz que causam tanto incômodo, tanta fotofobia e até impedem dele enxergar melhor. Mas apenas com o objetivo estético de mudar a cor dos olhos de pacientes com boa visão, esses procedimentos não são permitidos no Brasil por conta dos riscos que eles trazem, dos riscos que eles acarretam para a sua visão. Se você ficou com alguma dúvida sobre essas cirurgias ou sobre alguma curiosidade sobre a cor dos seus olhos, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder, e aproveita e me segue nas redes sociais.